Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor é a nossa alegria e o nosso refúgio. Que bom poder acreditar nisso. Melhor ainda é viver essa verdade. Aquela pessoa que confia verdadeiramente no Senhor, espera nele e põe a sua vida em suas mãos, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada e, acima de tudo, é uma pessoa confiante, mesmo diante das tempestades do dia a dia. Olha, Deus está sempre nos surpreendendo. A ação dele não é de acordo com a nossa vontade ou com a nossa imaginação, mas ele sempre age de maneira sutil e diferente de tudo aquilo que se pode esperar. Na liturgia de domingo passado, Jesus foi à casa de Pedro, sua sogra estava doente, ele foi até o quarto, a pegou pela mão, trouxe para a sala, curou a febre e ela começou a servir. Hoje a gente vê esse leproso que se coloca diante de Jesus de joelhos e clama com misericórdia, mas pela misericórdia de Deus, mas acima de tudo, clama com confiança e com fé a ação de Deus na sua vida. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, se tu queres, tu pode me curar. Olha o tamanho da fé desse homem. O leproso era uma pessoa duplamente condenada. Aquele que tinha lepra, doente de pele naquela época, era obrigado a ficar longe de todo mundo, sozinho no lugar distante. E se alguém passar por ele, tiver a uns 50 metros distante, ele já começa a dizer impuro, impuro, para dizer que ninguém poderia chegar perto dele. Essa era uma doença, a doença do corpo. Mas tinha também aquela doença do coração, a doença da alma,
que era a doença da solidão. Deus não criou nenhum de nós para viver sozinho. Deus já é comunidade, Deus já é família na Trindade. Deus cria o homem e a mulher e seus descendentes. Então Deus não criou ninguém para viver sozinho. Quando a gente fica sozinho, muitas vezes a dor da solidão é maior do que a dor da própria doença física. Então, esse leproso sofria duas doenças muito graves. Com certeza a lepra era mais grave para a sociedade do que para ele e para quem a tinha verdadeiramente, porque a sociedade condenava todo aquele. Então, ao chegar diante de Jesus, esse leproso pede a cura da lepra, mas Jesus não só cura a sua lepra, mas primeiro Jesus cura a sua solidão, porque ele vai ao encontro e toca. Olha, se a gente voltar na primeira leitura, quando Naamã vai até o profeta Eliseu, Eliseu manda ele ir lá no rio e mergulhar 7 vezes. O que Naamã vai dizer? Eu pensei que ele ia estender as mãos, rezar e pôr a mão na minha ferida. Eliseu não pôs, mas Jesus pôs. E ao colocar, meu irmão e minha irmã, a mão na ferida do leproso, Jesus verdadeiramente o cura, o liberta, o restaura, mas na mesma medida para aquela sociedade, para aquela religião daquela época, Jesus se torna impuro. Jesus se torna impuro para purificar o leproso. Ele carrega sobre os ombros as nossas dores, as nossas feridas e as nossas cruzes. Jesus veio para aliviar nosso fardo, para curar e para nos libertar. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós também precisamos nos deixar surpreender por essa atitude, por essa ação divina na nossa vida. Muitas vezes sair dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias maneiras de querer que as coisas sejam e começar a viver as coisas de Deus. A cura do leproso é sinal de que Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância. A cura de Naamã é sinal que Deus veio para todos. Veio para aquele chefe que era de outro reino. Muitas vezes a gente acha que Deus é só para nós. Muitas pessoas acham que Deus é só para o seu grupo. Jesus diz que Ele veio para todos e não perdeu ninguém. Então a gente precisa pôr no nosso coração e não deixar que essa lepra do julgamento, da condenação do outro, faça parte da nossa vida. Que nós possamos entender que quanto mais nós experimentamos a ação divina na nossa vida, o amor de Deus, essa alegria e esse refúgio de Deus na nossa vida, nós precisamos também compreender que precisamos fazer com que isso chegue a outras pessoas. Por isso São Paulo vai dizer na segunda leitura: eu não busquei o melhor para mim, antes sou capaz de renunciar àquilo que me faz bem, se faz bem, se essa renúncia fizer bem para o outro. Eu trabalho para que todos sejam salvos, para que todos possam encontrar a alegria e a felicidade e o refúgio de Deus na sua vida. Quer comendo, quer bebendo, tudo que faço e tudo que nós façamos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos aí vivendo uma lepra. Esse coronavírus
As pessoas, nós precisamos nos distanciar um do outro. Não na proporção do leproso daquela época, mas nós podemos sentir um pouco na carne hoje o que é viver na solidão. Quantas famílias, quantas pessoas destroçadas porque não consegue e não está conseguindo viver sozinho, não está conseguindo viver longe da sociedade. Quantas pessoas caíram no alcoolismo, em tantos outros vícios, porque precisou ficar dentro de casa, não estava acostumado a viver dentro de casa com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. A gente pode pensar que o coronavírus é uma lepra, mas também nós podemos pensar que ele é uma oportunidade, é uma cura para a lepra que já existia no meio de nós, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades, porque muitas vezes a gente pensava só em nós. Quantos pais, quantas mães sofreram no início para cuidar dos seus filhos, porque não sabia o que é cuidar do filho, porque o cuidado estava colocado na mão de outra, da empregada, da escolinha. Saía para trabalhar, ou para passear, ou para fazer alguma coisa, e só ia ver seus filhos na hora de dormir. A esposa muitas vezes não tinha um relacionamento, a não ser se encontrar à noite, muitas vezes para dormir, ou para poder ficar cada um no seu canto. E isso trouxe um ambiente novo. Aquele que confia em Deus, toda dificuldade, toda provação se torna numa oportunidade de conversão e de vida, e vida em abundância. Que cada um de nós, meu irmão e minha irmã, também hoje, diante da situação que estamos vivendo na nossa vida e na nossa sociedade, na nossa igreja, possamos dizer, assim como esse leproso: se queres, tu podes me curar. Se queres, tu pode me libertar. Se queres, tu pode me restaurar. E meu irmão, tenha certeza, a resposta será a mesma. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, e a resposta para cada um daquele que confia nele, que espera nele, que deposita a sua esperança nele é a mesma: eu quero. Fique curado. Eu quero, tenha vida em abundância. Eu quero, seja feliz. Eu quero, venha viver sob o meu refúgio. Eu quero, me dá seu fardo e toma o meu que é leve. Que cada um de nós nessa semana que se inicia, e daqui a pouco iniciando a quaresma, momento de um retiro espiritual, de reflexão da nossa vida, possamos verdadeiramente, em cada momento da nossa caminhada, nos comprometendo com o reino de Deus, com o anúncio do teu evangelho e com a salvação de todos, possamos viver verdadeiramente a alegria e o refúgio de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,